Olá, eu sou Josi Figueiredo, sou tricologista integrativa e estou aqui para poder compartilhar com você um conteúdo indispensável. Já se prepara porque esse conteúdo vai mudar mais um passo na sua trajetória da beleza e, claro, da saúde capilar. Porque o cabelo vem comigo que eu vou te mostrar. Ele é um sinalizador. Sinalizador de quê, Josi? Como assim um sinalizador? Ele é um sinalizador de saúde. Cabelo é fofoqueiro, cabelo fala. Esse fio de cabelo que todos os dias você tá pegando aí da sua cliente, ele te traz uma sinalização sobre os 3 pilares que eu vou mostrar para você nessa aula de hoje. Então já pega o teu caderno para fazer todas as suas anotações, porque este conteúdo não pode sair da tua cabeça, assim como o cabelo da sua cliente. Concorda comigo? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares do cabelo e do corpo, porque o cabelo como um sinalizador e faz parte do corpo, nós vamos ver o que esse fofoqueiro tá querendo dizer. Vem comigo, porque nós vamos mergulhar profundamente nos sinais e sintomas desse fio de cabelo que não serve somente para embelezar. Primeiro eu quero te contar uma coisa muito importante. Existem alguns erros grandiosos cometidos por grandes profissionais na beleza. E por que eu falo grandes profissionais? Porque muitas vezes você, como uma profissional bem-sucedida, acaba cometendo esses pequenos deslizes. O primeiro erro é achar que tratamento caro vai resolver o problema da sua cliente. Já corta isso da tua vida, da tua lista. O tratamento não é pelo preço, e sim pelos ativos que estão na composição daquele produto. Hoje, quando nós falamos em tratamento capilar, seja no couro cabeludo ou seja no fio, nós vamos utilizar os fitocosméticos. Esses fitocosméticos, sabe qual é a vantagem dele? A vantagem grandiosa que ele tem é que você vai aplicar ele aqui no couro cabeludo, mas devido à sua alta tecnologia, à sua capacidade de permeação, ele vai romper as barreiras cutâneas da pele e ele vai chegar onde nós precisamos, no folículo piloso, entregando para o folículo tudo que esse folículo precisa para estimular o ciclo capilar e esse cabelo voltar o seu crescimento saudável. Então, o cabelo vai receber aquilo que ele precisa e muitas vezes o que o cabelo precisa não está em tratamentos caros. Aliás, não está nem em produtos. Vamos falar sobre isso no detalhe. E aí, o que acontece? Você deposita toda a sua confiança num tratamento caro, num produto de marca, porque aquele produto te promete mundos e fundos que vão trazer a saúde capilar de volta. E eu te garanto que não, porque o cosmético ele tem a propriedade de fazer uma ação superficial. No entanto, abençoada da minha vida, a Anvisa já direciona que cosmético tem propriedades de higienização, propriedades de manutenção e de embelezar. Se eu quero tratar uma patologia, sabe aquela caspa, aquela dermatite, aquela coceira, aquela queda capilar que a sua cliente chega reclamando, a gente precisa de quê? Da terapia capilar integrativa. E talvez você pergunte, Josi, mas por que integrativa? O nome já diz, abençoada, integrar. E quando a gente vai integrar o corpo como um todo, as 3 partes que fazem parte do couro cabeludo. Então a gente não vai olhar somente para o couro cabeludo, a gente vai fazer toda essa integração. E qual que é a primeira? Base. E eu vou falar que é literalmente uma base, ó. Eu vou colocar aqui uma base. Esse primeiro pilar aqui, essa base que eu desenhei, é a estrutura, é a fisiologia, é o corpo físico.
Nesse corpo físico, a gente tem intestino, estômago, fígado, rins. A gente tem várias partes do nosso corpo físico que vão trazer saúde ou doença para o seu cliente. Coloca uma coisa na tua cabeça. O corpo, ele é muito sábio. Se o coração da sua cliente tiver com problemas, entre fazer o cabelo crescer e o coração bater, quem as células vai priorizar? Então existe algo chamado priorização metabólica. Entre manter o intestino funcionando e o meu cabelo crescendo, o meu intestino tem prioridade. E assim sucessivamente. Então esse corpo estrutural, ele é a base. Por isso que o corpo precisa de estar bem. Mas isso, detalhadamente, a gente fala numa outra aula. E o segundo pilar? O segundo pilar, eu vou fazer ele bem assim de ladinho, em diagonal, e você vai entender que esse segundo pilar aqui, ele corresponde à parte emocional. O emocional. Se a emoção do teu cliente não estiver boa, vai refletir aqui nessa estrutura física? Conta pra mim. Para pensar. Aquele cliente que tá com depressão, aquele cliente que tá ansioso, por que o emocional, ele gera queda de cabelo? A maioria das pessoas que tem, por exemplo, uma alopécia androgenética, quando ela entra em estado de estresse, o cabelo aumenta a queda, porque ela vai produzir mais hormônio. Então, a testosterona vai gerar uma alteração, promovendo uma alteração de DHT, e aí a gente vai ver o quê? Os reflexos no corpo físico, nessa matéria. Então, eu tenho que olhar para a parte emocional. E vou te dizer para mim que o terceiro pilar é o mais importante de todos. E você vai concordar comigo que ele é o mais importante de todos. Porque esse terceiro pilar aqui, olha, ele vai fechar com chave de ouro. E aqui eu tô falando da parte energética, da parte espiritual. E quando eu falo da parte energética, da parte espiritual, da frequência que esse cliente carrega, deixa eu te contar uma coisa muito importante. Muitas pessoas carregam culpa. Quantos clientes já chegou no seu salão com uma queda de cabelo, com uma psoríase? E são clientes que quando você vai conversando, ele mesmo fala, nossa, eu me sinto tão culpada pelo meu casamento não ter dado certo. Eu me sinto tão culpada pelo meu filho estar nas drogas. Quantas? Eu já recebi cliente na minha cadeira, e ela em lágrimas, com o cabelo na mão, ela falou comigo, Josi, eu sou a culpada de não ter sido uma boa mãe. O meu filho está preso. O meu marido é da polícia. E pra gente como pais não tem coisa mais vergonhosa. Vergonha, eu sinto culpa porque eu não fui uma boa mãe. E hoje o nosso filho tá na cadeia, tá preso. E o cabelo todo na mão. Então essa parte da frequência, da energia, ela vai também ser levada em consideração. Nós não podemos negligenciar, fechar os nossos olhos e ignorar. Porque esse sentimento de culpa, de derrota, de fraqueza, isso gera uma baixa de energia. Existe uma escala chamada escala de David-Wilkes. É uma escala que foi criada pelo Dr. David-Wilkes, uma escala frequencial. Ela mede a frequência do corpo humano e cada sentimento vai ter uma energia. E as energias de baixa frequência, energia medida em hertz. Essas energias medidas em hertz, quando elas estão abaixo de 200, então se eu tenho aqui uma escala que ela vai lá de 10 a 1000 hertz.
Se eu tenho uma energia aqui no meio de 200, tudo que está abaixo, o Dr. David comprovou cientificamente que a pessoa fica doente. Não tem como ter saúde se eu tenho uma energia vibracional baixa. Para a pessoa ter saúde, ter uma imunidade boa, a energia dela tem que estar acima de 200 Hz. E agora a pergunta para você, que você deve estar se fazendo, Josi, conta para mim, como é que eu faço a minha energia crescer? Como que eu faço a minha energia subir? Simples. A resposta já está aqui. Você traz a união da integrativa. O corpo físico, emocional e o energético, que é o corpo, a gente podemos chamar também de espiritual. Quando eu trago a harmonia desses três campos, desses três corpos, quando eu uno essa tríade, eu tenho saúde, eu tenho uma frequência alta. E se eu tenho uma frequência alta, tem cabelo na cabeça, porque tudo está em equilíbrio, em plena harmonia. E isso você precisa levar para suas clientes. Mas a minha pergunta para você é: você quer saber mais? Me responda essa, porque se você quer saber mais, você vai clicar aqui abaixo na descrição, porque eu já quero te presentear com um e-book, um livro digital gratuito para você saber mais informações e já começar a ajudar a sua cliente a trazer equilíbrio para essa tríade. Assim o corpo fica perfeito, tudo equilibrado. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. O que vai acontecer? Cabelo bonito, cabelo íntegro. E com isso, você vai poder transformar qualquer tipo de cabelo. Que, aliás, esse também é o meu convite para você. Vamos juntas transformar vidas através da saúde capilar? Bora?